Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor a todos. Convido a todos que estão aqui, também aqueles que estão nos assistindo pela internet ou pelo sinal da TV Master, onde quer que estejam, a abrir a palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Marcos, onde nós iremos ler no capítulo 7, a partir do verso 1. Abra sua Bíblia e permaneça com ela aberta enquanto nós introduzimos essa mensagem. Hoje nós encerramos a série Pequenas Atitudes, Grandes Mudanças ou Grandes Transformações. Como você pode ver, foi assim que nós começamos falando sobre pequenas mudanças nas nossas atitudes, palavras, pensamentos, e hoje nós vamos falar sobre pequenas mudanças nas nossas motivações. Talvez aquilo que há de mais profundo, talvez aquilo que há de mais impenetrável, insondável na natureza humana, são os motivos pelos quais nós movemos nossas palavras, movemos nossos pensamentos e nossas atitudes. Talvez seja aquilo que Paulo chama de homem interior, talvez seja aquilo que está mais inalcançável ao olhar externo. Muitas vezes somos capazes de ter atitudes muito bonitas e nobres, mas, infelizmente, com motivações não tão bonitas e nem nobres. Às vezes é possível ter boas intenções e, acima das intenções, termos motivações que muitas vezes fazem com que essas intenções estejam contaminadas. E há um texto, e particularmente esse, que se encontra em Marcos capítulo 7, e que também se repete em Mateus capítulo 5, é o mesmo texto que ambos os evangelistas escreveram, inspirados pelo Espírito de Deus, que me parece falar exatamente disso. Leiamos a palavra de Deus, eu leio, os irmãos acompanham, por gentileza. Diz assim a palavra do Senhor: Ora, reunindo-se a Jesus os fariseus e alguns escribas, que eram aqueles que escreviam a lei, os doutores da lei, vindos de Jerusalém, e vendo que alguns dos discípulos dele comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de metal e de camas. Tendo essa tradição, interpelaram-nos os fariseus e os escribas da seguinte maneira: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu a eles Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Pois como está escrito, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda: jeitosamente vós rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe que aquilo que poderia aproveitar de mim é corbã, ou seja, é oferta para o Senhor, então o dispensar de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe. Assim invalidas a palavra de Deus pela vossa própria tradição, pois vós mesmos transmitistes e fazeis muitas outras coisas semelhantes. Convocando ele de novo a multidão, disse-lhes: ouvi-me todos e entendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar, mas o que sai do homem é o que o contamina. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando entrou em casa, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. Então lhes disse: assim vós também não entendeis? Não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugares escusos. E assim considerou ele puros todos os alimentos.
E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Que Deus abençoe sua palavra lida. Amém. Curva a sua cabeça, vamos orar juntos a Deus. Ó Deus amado e querido Pai, rogamos a Tua bênção, a iluminação do Teu Santo Espírito, quando nos aproximamos da Tua palavra que acabamos de ler e a reconhecemos como nossa regra de fé e prática, revelação do Teu caráter, manifestação do Teu amor, revelação da Tua vontade para conosco. E nós nos submetemos a ela nesta noite, reconhecendo que ela tem algo a nos dizer, que o Teu Espírito a inspirou. E não foi apenas Marcos que a escreveu, mas Marcos inspirado pelo Teu Espírito. Este mesmo Espírito que está em nós e aqui no nosso meio, e que também pode iluminar e deseja iluminar o nosso coração, para que possamos compreendê-la numa dimensão e profundidade que foge ao alcance da razão humana, ao alcance do intelecto humano. Assim nos esvaziamos de nós mesmos e pedimos: ó Deus, fala ao nosso coração, iluminando a nossa mente, para que possamos diante de Ti, de modo desnudo, transparente, completamente vulnerável, diante do Teu olhar, possamos também ser confrontados com essa palavra, para que tenhamos pequenas mudanças nas nossas motivações, para que possamos experimentar grandes transformações na nossa vida. É o que nós oramos em nome e para a glória de Jesus. Amém. Em 1988, Deus me deu a graça, foi uma graça de Deus, e concluí o meu mestrado em Psicologia Social. Já faz 8 anos que isso aconteceu. Naquela ocasião, creio que Deus colocou no meu coração fazer um estudo bastante desafiador. Existem 3 crenças que nós chamamos crenças estruturantes na concepção cristã sobre a sexualidade, que é a crença no celibato pré-conjugal, ou seja, que relações sexuais devem ser circunscritas ao casamento, da fidelidade conjugal e da heterossexualidade. Essas 3 crenças são chamadas crenças de primeira ordem, são crenças estruturantes. Uma série de outras crenças dependem dessas crenças na ética cristã. A grande questão é: por que é que jovens aderem ou não a estas crenças e com que intensidade eles aderem, concordam e cumprem essas crenças, e que fatores modulam e modelam essas crenças? Então, nós espalhamos cerca de 600 questionários em cerca de 10 igrejas evangélicas dessa cidade, divididas em 3 grupos. Algumas igrejas eram pentecostais, outras neopentecostais e outras históricas, inclusive presbiterianas. E para que não houvesse nenhum outro viés, também colocamos que essas igrejas, de cada um desses segmentos, eram igrejas que deveriam ser de condição econômica e social mais baixa e outra mais alta. Então, escolhíamos, mediante o local onde elas estavam, o público, e fizemos ali 600 pesquisas bastante exaustivas. A grande questão era saber se fatores como morar com os pais ou fora de casa afetava a adesão de um jovem a essas 3 crenças. Saber se ele, sendo de origem protestante ou de origem evangélica, os pais, os avós, ou sendo a primeira pessoa da família a crer no Evangelho, se isso afetaria essa adesão. Saber se o fato dele fazer parte da liderança da juventude de sua igreja, ou ser simplesmente uma pessoa que estava ali frequentando, afetaria. Então, uma série de lâminas foram feitas de análise para chegar a algumas conclusões. Obviamente que o estudo é bastante abrangente, eu não vou fazer um resumo aqui, mas uma das coisas que foi mais interessante descobrir é que havia uma hipocrisia quase que predominante. Tanto é que as respostas que foram, ou as perguntas que foram feitas usando uma técnica não obtrusiva, não se perguntava diretamente às pessoas, porque nessa área as pessoas tendem a mentir.
tendem a pintar a si mesmos de uma maneira mais positiva do que, na verdade, elas são. E então usávamos perguntas não obtrusivas, que acabavam levando no questionário por inteiro as pessoas revelarem, de fato, suas crenças, sem perceber que estavam revelando. E a constatação, portanto, foi que, quando se cruzavam os dados, faziam a devida análise estatística e uma série de outras técnicas, se percebeu que a maioria das pessoas, a maioria daqueles jovens, independentemente do espectro religioso e do espectro social, tendiam a condenar de maneira peremptória, clara, a quebra destas crenças, mas reconhecer que, de alguma forma, eles mesmos estavam, de alguma forma, quebrando algumas dessas crenças. E isso sem, aparentemente, demonstrar nenhum tipo de dissonância cognitiva, que é uma expressão da psicologia que mostra quando você pensa de uma forma, mas age de outra, e se instala em você um conflito entre aquilo que você pensa e aquilo que você faz. Essa constatação foi bastante decepcionante para mim como pastor, mas bastante instigante para mim como pesquisador, porque eu descobri que as pessoas, de fato, viviam aquilo que nós chamamos de dupla moral. Viviam uma coisa para os outros verem, para o seu grupo social ver, e viviam uma outra nos seus bastidores. Essa hipocrisia quase dominante fazia com que muitas pessoas, aparentemente fossem pessoas piedosas, que levavam a sério aquilo que a Bíblia fala quanto ao adultério, à heterossexualidade na relação conjugal e à fidelidade na relação conjugal, porém, viviam uma situação, muitas vezes, um tanto quanto diferente dessa realidade. No entanto, quando eu apresentei aquele estudo, me recordo que um dos professores da banca fez uma pergunta muito respeitosa, era um professor espanhol da Universidade Complutense de Madrid, um dos que leram o material, o leitor externo, e naquela ocasião ele fez a seguinte observação: não é diferente na Europa. Os achados que nós temos tido lá são semelhantes a esse. Mas há um fato que, provavelmente, se você continuar os estudos, no doutorado e assim por diante, você vai descobrir. É que, à medida em que essas pessoas saem daquela instância reguladora dos seus hábitos sociais ou das suas crenças e atitudes, seja o seu grupo social, sua comunidade religiosa, sua família, a tendência é que elas assumam ser aquilo que, de fato, elas são. E aí mostrou uma série de estudos que mostram que a comunidade de fé é uma instância reguladora do comportamento das pessoas. Talvez por isso, queridos irmãos, é que quando Jesus resolve escolher as palavras mais duras para se referir ao ser humano, e os discursos mais contundentes e fortes que você encontra no Evangelho, eles estão direcionados não às prostitutas e aos publicanos, a bagaceira da sociedade da sua época, aqueles que claramente viviam uma regulação de sexualidade, de comportamento, completamente alheio à Escritura Sagrada. No entanto, é para os escribas, é para os fariseus, é para os religiosos, é para os sacerdotes da alta estirpe de Jerusalém, que Jesus profere as palavras mais duras, chamando-os de hipócritas, de raça de víboras, de sepulcros caiados, de homens que seguiam a tradição humana e não a Escritura Sagrada. Talvez isso soe extremamente estimulante, e nós temos percebido isso nos tempos atuais. Há algumas pessoas que têm uma facilidade muito grande de criticar a religião como sendo aquela que fomenta a hipocrisia humana. É comum as pessoas dizerem assim: eu não vou para a igreja, ou eu não sou crente, ou eu não sou religioso, porque lá é um bando de hipócritas, como se fosse a religião que produzisse a hipocrisia do coração humano, quando, na verdade, é o inverso que é verdade. O coração do homem é naturalmente hipócrita. Ele tem um desejo de parecer externamente melhor do que aquilo que ele é internamente. E, na verdade, em grande parte, a religião não fomenta essa hipocrisia. Ela tenta, na verdade, confrontar essa hipocrisia. Mas o coração do homem é tão astuto que consegue encontrar meios, aquilo que Jesus chamou nesse texto, jeitinhos,
para usar a religião a seu favor, tornando-a uma instância de permissibilidade e não de confrontação. Se você olhar para o texto comigo, você vai entender exatamente isso. Dê uma olhadinha e veja que Jesus estava reunido, no verso 1, com fariseus e alguns escribas. Nem todos os escribas eram fariseus, mas eles, na maioria, o eram, embora nem todos os fariseus eram escribas. Fariseus tem a ver com aquele segmento religioso que eram os mais cumpridores da lei, ou aparentemente os mais cumpridores. Eram os mais legalistas, fundamentalistas, eram aqueles que faziam questão de dizer que cumpriam a lei. Os escribas é muito mais uma categoria religiosa daqueles que faziam as cópias da lei, eles escreviam, e normalmente eram em grupos de 3, havia uma espécie de comissão ali de 3 escribas, nos quais eles tinham duas mesas, digamos assim, onde eles escreviam a lei, copiavam a lei, e essas leis eram confrontadas, as cópias eram confrontadas uma com a outra e com uma terceira. Daí porque eles eram bastante rígidos, até que um tio ou um iota, que era a menor letra do alfabeto hebraico, não estivesse diferente. E quando as cópias daquela lei diferiam entre um e outro, eles simplesmente rasgavam, porque eles eram literalistas. Eles não podiam admitir que um pouquinho só ficasse diferente, gerando interpretações futuras diferentes daquela que era original. Eram esses homens extremamente criteriosos, burocráticos da religião, vindos de Jerusalém, o centro religioso do poder ali dos judeus, que se reúnem com Jesus. E eles, obviamente, sendo o típico caso do legalista, eram pessoas observadores. Vejam no verso 2, que eles observavam alguns dos discípulos de Jesus, o texto deixa muito claro, eram alguns dos discípulos de Jesus, que comiam o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar. É interessante que o legalismo dos fariseus e escribas, como qualquer outro legalismo, é sempre um legalismo voltado para o outro. Ele nunca olha as suas próprias mãos, ele sempre olha as mãos dos outros. E sempre toma alguns dos outros pelo total. Veja que o texto diz que eles eram alguns que não comiam sem lavar as mãos, mas quando eles perguntam a Jesus por que eles fazem isso, veja no verso 5, que eles não falam de alguns. No verso 5 eles dizem assim: interpelaram-nos os fariseus e os escribas, dizendo assim: porque não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos. Já não eram mais alguns, eram todos. É exatamente este grupo que está ao redor de Jesus e que o interpela. E olhe e veja a interpelação que era feita. Era uma interpelação de conformidade, era uma interpelação de adesão. Vocês sabem que devem, segundo a tradição dos anciãos, lavarem as mãos antes de comer. O que nós estamos observando é que vocês não estão em conformidade. Eles eram o controle de qualidade, a equipe de qualidade total daquela época. Eles olhavam e viam os defeitos na expressão religiosa daqueles homens, dos discípulos de Jesus. A razão por isso está posta aqui entre parênteses a partir do verso 3. Ele dizia assim: pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, tomarem uma espécie de banho, lavarem o rosto, lavarem as axilas, aquele banho de gato, como a gente diz, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem de copos, jarros e vasos de mesa antes de sentar à mesa para comer. Veja, tudo isso é descrito entre parênteses pelo editor, no caso, alguns dos mais importantes manuscritos de Marcos. Portanto, é um comentário sobre aquilo que eles faziam. Não é Jesus que diz isso, não é Jesus que está legitimando isso. E diga-se de passagem, a própria lei de Moisés não era tão restrita como esse texto falava. Eles tinham acrescido à lei tradições humanas
para que, por meio da tradição humana, eles se legitimassem naquilo que nós chamamos de justiça própria, que é aquela sensação de que eu estou quites com Deus, de que eu estou capaz de me apresentar diante de Deus sem vergonha e sem culpa, porque eu sou capaz de cumprir até além daquilo que ele exige na lei. Esse era o espírito dos escribas e fariseus. Eles interpelam Jesus, veja no verso 5, sobre a tradição dos anciãos, e quando Jesus vai responder, ele faz referência ao profeta Isaías. E aí ele vai ao cerne da questão. Jesus é cirúrgico em algumas respostas que ele dá. Na verdade, eu diria, na maioria das respostas que ele dá. Ele não entra no jogo daqueles escribas e fariseus, não fica tratando sobre uma desculpa a dar pelos seus discípulos por um eventual comportamento errado, errôneo, em disformidade com aquela tradição dos anciãos. Ele vai ao ponto, ele tira de foco aquele foco que os discípulos queriam, que os escribas e fariseus queriam colocar sobre os discípulos, e volta o foco para as razões mais íntimas, as motivações, as intenções, aos propósitos do coração daqueles que o interpelavam, para fazer aquelas perguntas. Você entendeu o que Jesus faz? Eles estavam preocupados com o comportamento externo dos discípulos de Jesus. Jesus volta a atenção deles para a motivação mais interior daqueles que acusavam. Porque Jesus estava muito mais preocupado, e está muito mais preocupado, e sempre estará muito mais preocupado com as motivações do nosso coração do que com as aparências externas do nosso comportamento religioso. Talvez, se nós fôssemos resumir numa lição única desse texto, poderia se resumir assim: Deus pesa as motivações, Deus sonda as motivações, Deus checa as motivações, Deus confere as motivações de qualquer gesto, de qualquer palavra, de qualquer pensamento, de qualquer atitude, de qualquer hábito, de qualquer comportamento que você tenha, principalmente aqueles que têm de relação direta com ele. Razão porque várias vezes, quando aqueles homens religiosos se aproximavam dele, ele disse, pelo menos em uma ocasião que eu me recordo, o evangelista fala, e Jesus não se confiava deles, porque sabia o que era a natureza humana. Ele estava falando de uma natureza decaída, corrompida, em que os hábitos externos, os comportamentos e as palavras que podem ser averiguados e enquadrados pela observação empírica e externa, não correspondem, muitas vezes, àquilo que está no interior das pessoas. No entanto, para que você não compreenda equivocadamente, motivação não é sinônimo de intenção. Porque aí, nesse segundo caso, da intenção, talvez valha muito mais aquele ditado popular que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Aqui nós não estamos falando de intenções, nós estamos falando de uma camada mais profunda, porque até a própria intenção é influenciada pela motivação mais íntima do coração humano. Motivação é a própria natureza que faz as coisas moverem-se numa ou noutra direção, sejam elas quais forem. Ela é tão profunda que eu pouco posso perceber dela. Ela é tão profunda que ela se enrola, se acoberta, se disfarça de muitas boas intenções, de muitas boas atitudes, de muitos bons comportamentos, porém, ela permanece intocada no íntimo do nosso coração. E por isso, Jesus volta o olhar daqueles homens para eles mesmos. Eu quero dizer aos irmãos que talvez seja o olhar mais difícil que nós possamos ter na vida. Alguns dizem que é difícil olhar a vida e fazer uma leitura do tempo e da história, de tal forma que possamos fazer uma leitura correta de cada momento da nossa vida à luz de um contexto maior. Alguns dizem que é muito difícil ver o além do nosso pequeno mundo, e muitas vezes nós somos confrontados com o fato de que somos um pingo d'água no universo.
Mas eu vou lhes dizer uma coisa, talvez o olhar mais difícil, não do ponto de vista do alcance, mas da capacidade de compreender com esse olhar aquilo que se deseja compreender, é o olhar para dentro de si mesmo. Porque o olhar para dentro de si mesmo, irmãos, já é um olhar que começa enviesado. Ele já começa com um desvio muito grande, que é o desvio de não termos que nos confrontar. Por isso que é tão fácil sermos críticos dos outros e sermos exageradamente lenientes com cada um de nós, você consigo mesmo. Por isso que é tão fácil observar erros, contradições na vida dos outros. E por isso que é tão difícil é tão fácil arranjar desculpas e possíveis e pretensas justificativas para nosso próprio comportamento. Olhar para dentro de si mesmo é uma aventura impossível, a não ser que quem estiver conduzindo o nosso olhar for o próprio Deus que nos criou à sua imagem e semelhança e nos conhece de dentro para fora. E é isso que Jesus tenta fazer com aqueles homens. E como nós iremos ver no final desse sermão, a dificuldade que eles tinham não era porque lhes faltava um bom condutor, mas porque havia uma motivação tão profunda em apresentar-se diante de Deus como justos e bonzinhos, que eles simplesmente rechaçavam qualquer autoexame, e muito mais um exame do alto. Eles eram incapazes, do ponto de vista da motivação mais íntima, de se dar o trabalho de olhar para dentro de si mesmos. Não lhes faltava um condutor, não lhes faltava uma oportunidade. Jesus fez assim, Jesus usou a Escritura Sagrada, e mesmo assim eles não viram. E é exatamente disso que nós estamos falando quando olhamos a partir do versículo 6, quando Jesus dá a resposta àqueles homens. Eles perguntaram: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Já vimos que eles foram generalistas, eles generalizaram o problema. Jesus não caiu nessa armadilha, mas veja no verso 6 como é que ele responde. Ele vai buscar uma referência no profeta Isaías, quando ele diz assim: este povo honra-me, presta homenagem a mim, me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele faz isso dizendo, surpreendentemente, que quando Isaías escreveu 700 anos antes de Cristo, o Espírito de Deus estava usando aquela palavra, não apenas para o povo daquela época, mas para aquele momento, para aqueles homens, para aquela circunstância que eles estavam ali. Porque veja o que é que ele diz. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós. Ele está dizendo literalmente que a profecia de Isaías tinha alcance na vida daqueles homens, naquele dia, naquela terça, ou quarta, ou quinta, naquela manhã, naquele lugar específico. Agora imagine Deus inspirar um profeta para escrever um texto, sabendo que 700 anos depois, aqueles homens iriam estar diante de Jesus, e iriam fazer aquela pergunta, e Jesus, o Filho de Deus, iria usar aquele texto e dizer: foi por vocês que ele escreveu esse texto. Porque é exatamente isso que o texto diz. Mas o mais surpreendente, irmãos, é que quando Isaías diz isso, ele está dizendo não apenas para os homens daquela tarde, daquele dia, daquela circunstância, mas certamente também estava dizendo para os homens do tempo de Isaías, porque foram os primeiros que leram o texto. E também está dizendo para os homens e mulheres deste domingo à noite aqui na Igreja Presbiteriana de Tambaú. E a razão por isso, ou para dizer isso, a razão que me dá segurança de dizer isso, é que aqueles homens do tempo de Jesus, aqueles outros do tempo de Isaías, e nós, nesta noite, somos feitos da mesma matéria-prima.
Esse discurso veemente que vocês estão me ouvindo falar não é um discurso que aponta para os outros, mas é um discurso que se inclui entre os outros. E talvez foi esse achado daquela pesquisa do mestrado que me deu convicção profunda de que, de fato, a natureza humana é a mesma. Tenha um rótulo católico, romano, protestante, espírita, ateu, agnóstico ou de qualquer outra forma. A única diferença que existe entre um e outro, individualmente, é se essa natureza humana for regenerada pela ação do Deus que morreu na cruz por esta pessoa. Mas, do ponto de vista fenomenológico, olhando o fenômeno, o ser humano, não há dúvida nenhuma que Isaías escreveu, dizendo para o seu povo da sua época: vocês são hipócritas, porque me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe de mim. Não há dúvida alguma que Jesus usa esse texto, dizendo que Isaías profetizou em relação àqueles escribas e fariseus que estavam ali lhe perguntando, dizendo: vós sois hipócritas, porque vocês me honram com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E não há dúvida nenhuma que quando Robson Grangeiro Monteiro, o hipócrita dos hipócritas que está aqui diante de vocês, se apresenta diante de vocês para dizer essa verdade, é porque Deus também está dizendo para nós que as nossas motivações podem ser facilmente contaminadas, na medida em que nós honramos Deus com os lábios, mas o nosso coração está longe dele. Ofendido? Você não deveria. Você não deveria estar. Porque foi justamente isso que excluiu os escribas e fariseus do alcance da graça de Deus. Essa sensação que nós temos de que, ao tomar um banho, colocar um perfume, escolher uma roupa e vir à igreja, nós nos tornamos alguém melhor do que nós somos, mais próximos de Deus do que nós estávamos e, portanto, mais cumpridores e detentores de direitos de receber bênçãos divinas do que, eventualmente, tínhamos antes. A Bíblia diz, irmãos, que o problema com os escribas e fariseus não era que eles eram religiosos, é que eles não se achavam humanos, demasiadamente humanos, e como tais, pecadores. Eles tinham aquilo que é o próprio antídoto contra a graça de Deus, que se chama justiça própria. Eles tinham aquela pretensão mais íntima do coração de que, por uma série de tradições que seriam observadas e cumpridas, eles melhorariam, eles agradariam a Deus, eles chamariam a atenção do favor de Deus. Ninguém é salvo se não se considera perdido. Por isso, Jesus claramente diz que não foi para os sãos que ele veio, mas para os doentes, porque os sãos não precisam de médico, são os doentes que precisam. Considerar-se como tal, carente, distante, hipócrita, falso, considerar-se como alguém naturalmente soberbo, como alguém naturalmente malicioso, como alguém naturalmente movido por pensamentos, por motivações, por instrumentações da alma humana, extremamente nocivas, é condição sine qua non para ser alcançado pela graça de Deus. E por isso eles não eram. Quando Jesus separa os seus discípulos daquela multidão que se formou naquele diálogo, ele questiona os seus discípulos no verso 18, observe, quando entrou em casa, verso 17, deixando a multidão, os seus discípulos o interrogaram acerca da parábola. A parábola que eles se referem é aquela parábola que ele usa, quando ele diz assim, olha, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, verso 15, mas o que sai do homem é o que contamina. Parecia uma charada, olha, não é o que entra, é o que sai. O que é que sai? O que é que entra? Jesus, então, resolve quebrar essa parábola numa linguagem muito clara. Os seus discípulos o provocam a isso quando, no verso 17, entram em casa, deixam a multidão do lado de fora e perguntam a Jesus. E aí Jesus diz assim, de maneira muito clara, vós também não entendeis?
Não compreendeis que tudo o que de dentro, de tudo o que de fora entra no homem, não o pode contaminar? Jesus estava falando de bactérias, de vírus? Certamente que não, irmãos. Porque isso, de fato, contamina o homem, e nós sabemos disso. Sim, nós precisamos lavar as mãos, diga-se de passagem. Antes, inclusive, de comer ali o sanduíche gourmet que a UPH está preparando na cantina. É bom lavar as mãos. Mas não é disso que Jesus está falando. Jesus está falando de uma contaminação espiritual. Quando ele diz assim: vocês não entenderam, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, mas porque não lhe entra no coração. Veja, o problema não era o estômago, porque o que entra no estômago, segundo ele, é processado e vai para o lugar escuso. Não vamos entrar em detalhes, nos poupemos de detalhes sórdidos. Mas ele diz, porque não lhe entra no coração, mas no ventre, e sai para lugares escusos. Porém, no verso 20, ele diz: o que sai do homem, isso é o que o contamina. E aí ele diz, por que contamina? Porque já está dentro do homem. Irmãos, nada nos é imposto de fora para dentro que não desperte em nós o que já está dentro de nós. Para um pouquinho e pense nessa frase. Nada nos contamina de fora para dentro que não esteja já dentro de nós, pronto a ser despertado. É dito que Deus não tenta a ninguém, mas a nossa própria cobiça, quando despertada, contamina o nosso coração e nos faz desejar o que é indesejado, ou que não deve ser desejado. É aí então que Jesus diz assim: porque de dentro, verso 21, do coração do homem é que procedem, é de dentro para fora, que procedem maus desígnios, prostituição, furtos, homicídios, adultérios, avareza, malícia, para ninguém dizer que nós só temos uma ética sexual, veja aí ética social também, avareza, malícia, dolo, lascívia, inveja, blasfêmia, soberba e loucura, e ele diz, ora, todas estas males, todos estes pecados, essas tendências da natureza humana, vêm de dentro e contaminam o homem. Eu falei há poucos minutos atrás que não faltou àqueles homens um guia para que eles vissem isso. Havia ali 3 guias que Jesus usa para mostrar àqueles homens e que estão disponíveis para você hoje. Primeiramente, a presença pessoal de um Deus que lhe conduz a olhar para dentro de você mesmo. Ali era Jesus. Depois que ele foi para o céu, ele não nos deixou órfãos, diz o texto sagrado que ele enviou outro Consolador. Esse Consolador está conosco e estará, e já está, em nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo nos guia a toda a verdade. Ele é uma consciência interior, revestida de uma sensibilidade do próprio Deus, que nos faz jamais pecar sem consciência que estamos pecando. Jamais pecar de bobeira. Jamais pecar sem querer. Há uma consciência plena, à medida em que esse Espírito, na vida daqueles que creem em Cristo, revelam claramente, na caminhada dessa pessoa com Deus, o que está errado e por que está errado. O primeiro guia é o próprio Deus, que nos toma pela mão e nos leva cotidianamente a sermos confrontados com este coração humano, com esta natureza humana, de onde procedem motivações tortuosas. A grande questão é se ouvimos ou não queremos ouvir este guia, se nos submetemos a ele ou não queremos nos submeter a ele, se aceitamos a correção dele e o dissabor, o constrangimento, a violência interior de ser confrontado e ter que reconhecer ou não.
Não há nenhum inocente aqui. Nós somos convencidos por Deus, quando estamos pecando, daquilo que estamos fazendo, e porque aquilo transgride, entristece, é ingratidão, é afronta a este Deus tão gracioso para conosco. Não tem a ver com condicionamento religioso, tem aqui a ver com aquilo que João Calvino chamou de sensus divinitatis, o senso da divindade, que está presente em qualquer ser humano e que é saliente na regeneração quando o Espírito Santo vem habitar no coração humano. Essa consciência nossa, que é exposta ao olhar de Deus e que Deus nos convida a olhar também, é o primeiro guia para que não sejamos pessoas cujas motivações sejam tortuosas e contaminem tudo aquilo que nós fazemos de dentro para fora. O segundo guia é a própria palavra de Deus. Veja como Jesus, que é o Verbo de Deus encarnado, a palavra de Deus encarnada, se vale da Escritura Sagrada para nos confrontar. Razão porque um dos primeiros sinais de quando queremos fugir de Deus é esquecer esse guia. Um dos primeiros sinais de quando queremos fazer algo errado é nos esquecermos da Escritura Sagrada. Eu me lembro de um adolescente, muitos anos atrás, que tinha um problema sério de masturbação. Eu sei que não é um tema muito delicado para o domingo à noite, e que ele dizia que todas as vezes que ia praticar o ato, ele escondia a Bíblia debaixo da cama. Um adolescente crente. E a coisa curiosa é que ele imaginava que a Bíblia escondida debaixo da cama faria com que ele pudesse praticar o ato com a consciência absolutamente tranquila. Em certo sentido, é assim que todos nós fazemos. Nós escondemos a Escritura debaixo da cama. Quando, então, em algum momento nós dizemos, não dá para fazer isso lembrando do que a Bíblia fala. Não dá para fazer isso lembrando do que a Escritura adverte. Não dá para fazer isso tendo lido a Bíblia. Eu leio a Bíblia de manhãzinha, aí vou para o escritório, leio de 6 horas, vou para o escritório às 8 horas, e já começo a fazer traquinagem espiritual. Fica esquisito eu me lembrar daquilo que eu li e conseguir às 8 horas da manhã, depois de ler às 6 horas da manhã a Escritura Sagrada. A não ser que eu diga assim, não, esquece, aquilo é para a igreja, só no domingo à noite. Agora, meu amigo, é pau para comer sabão e pau para saber que sabão não se come. É a selva. Mas esse guia nos confronta. Jesus usa desse guia. Ele poderia dizer qualquer coisa. Ele era a autoridade, ele é a palavra de Deus, ele podia dizer, deixa eu dizer uma coisa para vocês são uns hipócritas, viu? Mas ele vai lá e busca Isaías e diz assim, olha, a Escritura Sagrada, que tem mais autoridade do que essa tradição que vocês seguem, a Escritura Sagrada diz, vocês são um povo de lábios impuros, com os lábios vocês proferem louvores a mim, no coração vocês continuam longe de mim. A Escritura Sagrada nos confronta, queridos. Razão porque, depois da luta para dizer que Deus não existe, a maior luta de ateus e agnósticos, de inimigos da fé cristã, é dizer que isso aqui é apenas um livro. Adivinha por quê? Adivinha por quê? Por que a grande luta é dizer que isso aqui é apenas um livro? Porque estando o livro, que é apenas um livro debaixo da cama, eu vivo a vida que eu quiser. Mas se eu acredito que esse livro, não esse papel e essa caneta que escreveu, ou essa tinta que está impressa, mas a Escritura Sagrada que está contida completamente nas palavras desse livro, inspirada por Deus, historicamente ancoradas em circunstâncias e fatos verdadeiros, é a revelação do caráter de Deus e é a revelação do próprio querer de Deus para mim. Se eu acredito nisso, eu estou diante de um espelho todos os momentos da minha vida. A Bíblia é um espelho, querido, para você. Ela mostra quem você é. Ela flagra suas intenções mais íntimas. Ela mostra suas motivações. Ela não está preocupada apenas em que você seja um bom menino e uma boa menina para quando chegar no Natal, o Papai do Céu lhe dar um presente. Ou Papai Noel, se você acredita nele. Ele é um espelho para você. Esse é o segundo guia. Mas há um terceiro guia.
O próprio Espírito de Deus, aqui no caso Jesus, o Consolador, o primeiro, o segundo é o Consolador, o Espírito que em nós habita, a Escritura Sagrada, mas um processo que é extremamente saudável, irmãos, que é este processo de autoconfrontação que Jesus faz com esses homens. Uma vez, alguém perguntou: você não tem medo, ou não tem receio, ou não fica preocupado dessas palavras duras que você diz? Esse pessoal está tão bem arrumado, eles saíram de casa, tomaram banho, botaram perfume, colocaram a roupa, você desce o cacete, fala essas coisas todas, esse povo vai ficar com raiva, você vai perder seu emprego. E eu disse: mas por quê? Se é isso que eles precisam, se é isso que eu preciso. Ou você acha que de segunda a sábado vai ter alguém que vai dizer: você é mau e precisa mudar? Pelo contrário, a minha tendência natural é me cercar de pessoas que estão me aplaudindo, que vão dizer para mim só coisas boas, porque eu preciso disso, meu ego é tamanho do mundo. Eu quero é aplauso, elogio, pompa e circunstância para mim. A palavra de Deus me produz um desafio que é de me confrontar. É de Deus me mostrar quem eu sou e eu estar disposto a ver-me como de fato eu sou. Olhe o que Jesus fez aqui. Ele disse: gente, pelo amor de Deus, vocês não entenderam não, vocês são discípulos, estão caminhando comigo. Ele não estava falando isso para as multidões, ele estava falando para o seu círculo mais íntimo. O discípulo é aquele que segue. É você, espero eu. Somos nós, discípulos de Cristo. A nós ele diz assim: vocês não compreenderam que vocês seguirem essas tradições humanas todas e ficar preocupado se o pastor usa paletó ou gravata, se lava a mão antes ou depois. Essas coisas que são tradições de homens, que dão a impressão de que você está todo corretinho, de conformidade, fazendo um checklist, ticando nos quesitos que você está de acordo com a ISO 9000 e não sei quanto lá do céu, que isso não tem sentido nenhum. Confrontem-se consigo mesmos e percebam que o problema não está fora de vocês, o problema está dentro de vocês, é a natureza humana de vocês que precisa ser transformada. Vocês precisam ser regenerados, vocês precisam ser santificados, vocês precisam ser transformados. Senão a tendência de vocês é irem pelo mesmo caminho dos escribas e fariseus. E diga-se de passagem, irmãos, se há candidatos nos dias atuais para ocupar os lugares dos escribas e fariseus, esses candidatos somos nós, porque nós somos aqueles que, em tese, estão querendo viver dessa maneira como os fariseus e escribas estão vivendo. A grande questão é: com que motivação? Se a nossa motivação é de justiça própria, para nos apresentarmos diante de Deus como dignos, sem olhar para nós mesmos, nós estamos jogando fora a mão do guia da autoconfrontação. Deus nos confronta e nos permite olhar para dentro de nós para sermos por Ele transformados. Não fuja disso. Não fuja disso. Pelo contrário, isso é salvação de Deus para você, é livramento de Deus para você. Se você admira e agradece um amigo sincero e leal, que tem a coragem, com respeito, não pelas costas, não publicamente, mas com respeito e lealdade a você, de confrontar você para lhe ajudar, imagine como você não deveria reputar como extremamente bom um Deus que chama você interiormente e não deixa você se tornar um sujeito letárgico e flácido espiritualmente, que confronta você com a verdade dele. Então, o Espírito de Deus faz isso, usando a Escritura Sagrada em um método. O método é lhe confrontar, lapidar você, desgastar o erro. Weckhuyzen dizia que a verdade é a pedra de toque que desgasta o erro. A verdade desgasta o erro. E a verdade dita e devidamente internalizada faz com que o erro mais profundo, que é o auto-engano, que é o erro de não se perceber, como é comum isso em nós, irmãos. Nós achamos que estamos abafando.
Nós achamos que somos a bala que matou John Lennon. Nós achamos que somos a quintessência de espiritualidade. Nós achamos que somos religiosos e podemos falar a nós e eles, os pecadores. Quando, na verdade, todos nós somos pecadores, e a única diferença entre pecadores e pecadores é entre pecadores que foram alcançados pela graça de Deus e aqueles que ainda precisam ser alcançados pela graça de Deus. E quando assim acontece, esses pecadores alcançados pela graça de Deus são transformados progressivamente à semelhança da imagem de Cristo. A coisa mais interessante é o exemplo que Jesus usa no meio do texto, que eu propositadamente pulei para encerrar com ele. Você vê como o ardil do coração humano, ele consegue tornar um ato religioso algo, do ponto de vista da motivação, completamente reprovável. Você quer um exemplo? Jesus dá. Veja o que é que diz o verso 11. É a partir daí que ele dá um exemplo. Nós estamos falando de um mandamento. Honra a teu pai e a tua mãe, para que te vás bens sobre a terra, e os teus dias sejam multiplicados. A lei dizia que, se fosse por um estado de profunda necessidade pessoal, alguém poderia deixar de agradar o seu pai e a sua mãe, ou fazer qualquer coisa, caso o que estivesse em jogo era a oferta para o Senhor. Então, digamos, alguém tinha uma determinada quantidade de bens, ou uma ovelha, ou um cabrito, ou sei lá, algum bem, uma saca de trigo, e ele sabia que aquilo era primícia da sua renda, e ele ficava no dilema: eu só tenho isso para dar, e eu tenho a necessidade de ajudar meus pais que estão carentes e precisando de mim. A lei dizia que, nesse caso, eles deveriam, como sendo uma oferta corbã, ou seja, uma oferta para o Senhor, eles estariam dispensados de fazer qualquer coisa em favor do seu pai e de sua mãe. Mas veja bem, isso era uma exceção, isso era uma permissão, assim, um excludente extremamente raro, porque, obviamente, havia a lei do Senhor que dizia: honra a teu pai e a tua mãe. Era lei de Deus, não era recomendação. O que é que os judeus faziam? Os judeus tornavam exceção em regra. Pela dureza do coração e ingratidão para com seus pais, tudo que eles podiam ajudar seus pais, e não ajudavam, e diziam: é porque é corbão o Senhor. É porque é corbão o Senhor. Em nome da religião, eles invalidavam a lei de Deus. E ainda desonravam o pai e a mãe, porque, podendo e precisando eles ajuda, podendo os filhos e os pais precisando de ajuda, eles não eram ajudados. Eis aí, querido, como uma coisa que é dada por Deus ao homem com um propósito bom, se transforma em algo que, pela natureza pecaminosa do homem, é usada de maneira má. E por que isso, irmãos? O texto diz lá na frente. Diz que é porque do coração o homem procedem os maus desígnios. E dentre esses maus desígnios, veja o que é que abre o verso 22. Qual é o primeiro mau desígnio do verso 22? Como é o nome disso? Avareza. Eles davam oferta corbã porque eram avarentos. Eles não conseguiam dizer assim: isso aqui que é de Deus, é de Deus. Mas isso aqui que é dos meus pais, é dos meus pais. Eles diziam assim: não, eu não vou poder dar para um e para outro, então eu digo, pelo menos eu racho aqui o prejuízo, eu digo que é para Deus, e sabe-se lá se eles davam mesmo para Deus, e então eu não sou dispensado de dar para os meus pais. E faziam isso com a maior disfarçatez e sem vergonhice possível, porque, veja, eles chegavam diante de Deus para fazer isso. Vocês entenderam? Eles faziam na hora que o pastor dizia assim: é a hora do ofertório, você tem um envelope verde, um envelope vermelho, você pode usar o seu dízimo, sua oferta. Eles saíam dos seus lugares, assim como nós fazemos, e faziam isso diante de Deus. Eles esqueciam que Deus estava vendo, que a Bíblia não estava escondida debaixo da cama, que o olhar de Deus estava olhando para eles, não nos seus vestidos bonitos,
e nas suas intenções piedosas, e seus suspiros religiosos, e suas mãos voltadas para Deus, e seu semblante angelical. Deus estava olhando para eles na dureza, no entenebrecimento do coração deles. Assim é, irmãos, todas as vezes que nós não percebemos que a nossa vida toda é vivida diante do olhar de Deus, e não apenas os momentos religiosos quando estamos aqui. Porque se nos momentos religiosos os escribas e fariseus eram capazes de fazer isso, imagine o que eles não faziam quando não estavam num ambiente religioso. Eles eram ruins, não é? Que gente má, que gente hipócrita, que gente terrível, que gente igual a gente, né? Que gente igual a gente. A gente pode mudar fala, a gente pode mudar comportamento, a gente pode condicionar comportamento, e não é só de ratinho do laboratório, não. A gente pode ensinar evangeliquez, e o sujeito, quando levar uma topada, ao invés de dizer misericórdia, embora a misericórdia dele tenha a mesma força do essa que ele costumava falar. A gente pode condicionar tudo isso, mas existe uma instância, uma natureza mais íntima dentro de mim, chama-se motivação. Essa, só a ação de Deus para transformar. E ela é transformada quando nós nos deixamos ser guiados pelo Espírito, usando a palavra dele e nos submetendo a uma autoconfrontação contínua que nos mostra quem nós somos. Só assim nós somos transformados pelo poder de Deus. Quando eu apresentei a dissertação, aquele professor fez aquele comentário. E uma professora, uma segunda leitora externa, fez o seguinte comentário: sabendo que eu era pastor, tendo sido minha professora no início do programa, depois ela saiu da faculdade, da Universidade Federal da Paraíba, ela fez o seguinte: eu acho que você tem material aí suficiente para um bom doutorado, não pare, continue sua pesquisa, e você vai descobrir algumas coisas interessantes. Eu até imaginei que ela tinha um adivinho no bolso. Você vai descobrir que o problema é muito sério. E eu estava ali para receber minha nota, fiquei quietinho, né? Na banca de exame você fica quietinho, e eu dizendo assim: ok, vamos ver o que é que ela vai dizer, mas o que ela disser, vamos ouvir. Se você vai ver que o problema é muito mais sério, porque existe uma contradição, sabe, Robson, na natureza humana. Nem tudo aquilo que a gente faz corresponde ao que a gente é. E se há uma coisa que ajuda a gente a ver isso, é quando a gente se vê diante do transcendente. Eu digo, daqui a pouco ela vai fazer um apelo, eu vou me converter. Diante do transcendente, daquilo que está para além daquilo que é comezinho, cotidiano. Por exemplo, você que é um homem religioso, certamente se confronta diariamente com a transcendência. Um dia, será que eu vou estar diante desse Deus que você crê? E assim por diante. E eu ouvi tudo aquilo, aquele discurso e tal, e aí no final, normalmente a gente faz uma confraternizaçãozinha ali, né? Quer dizer, a gente prepara a confraternização acreditando que vai ser aprovado, né? Esperando que é aprovado, se não for, vira velório. E aí, resultado, graças a Deus eu fui. E aí, quando chegou no final, aí eu me aproximei da professora e disse: professora, eu gostei muito daquela fala da senhora, quando a senhora me incentivou ao doutorado. E a coisa mais interessante, eu tinha levado uma Bíblia comigo, que eu fiz referência no final da minha dissertação. Eu disse: a coisa mais interessante é que ela vai de encontro a uma coisa que a Escritura Sagrada ensina. E, se a senhora me permite, eu vou até mencionar para a senhora. Ela está no livro de Romanos, no capítulo 7, quando diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir,
Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ela disse, que descrição maravilhosa, Robson, eu não conhecia. Disse, mas tem uma parte finalzinha que talvez a senhora não conhece. É que esse homem que escreveu isso diz assim, desventurado homem quem sou, quem me livrará do corpo desta morte? E sabe qual foi a conclusão que ele chegou? Essa aqui, ó, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, ainda que segundo a carne, da lei do pecado. Ele encontrou em Jesus a solução para esse dilema. E é em Jesus que nós encontramos a solução para esse dilema. Sejamos guiados pelo Espírito, sejamos guiados pela Escritura, sejamos dispostos à autoconfrontação, e Deus vai fazendo mudanças nas nossas motivações que produzirão grandes transformações na nossa vida. Vamos pedir isso a Dele? Curva a sua cabeça por um instante, peça isso ao Senhor e vamos orar juntos. Ó Deus amado e querido Pai, sabemos que o Senhor, de alguma forma, usa palavras ditas por lábios humanos para expressar a verdade que está no Teu coração. E nesta noite, Pai, quando encerramos essa série de mensagens, e somos levados à dimensão mais profunda do nosso ser, que são as nossas motivações, nós oramos para que não saiamos daqui abatidos apenas pela confrontação da verdade que o Senhor nos faz, mas que sejamos fortalecidos no propósito espiritual de sermos confrontados sempre por Ti, que a Tua palavra seja o nosso espelho, que nos permita ver quem nós somos, e o Teu Espírito seja o nosso guia para nos mostrar este caminho, para que sejamos modificados, transformados pela regeneração que vem quando o Teu Espírito ministra ao nosso coração o Teu Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ao mesmo tempo que sejamos não apenas pontualmente regenerados, mas prossigamos sendo santificados pelo Teu Espírito, pela Tua palavra. Pai, qualquer um de nós, e cada um de nós, precisa reconhecer diante de Ti, que só o Senhor para transformar a nossa vida, que não caiamos no equívoco de olhar apenas para os nossos comportamentos e nos comportarmos publicamente, diante das pessoas e da imagem pública que queremos projetar. Ó Deus, que não vigiemos apenas palavras, e que não estejamos apenas conscientes de pensamentos, mas que tenhamos a coragem, Pai, sincera, verdadeira, de pedir, Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, alguma motivação mal, prova-me, conhece os meus pensamentos, encaminha-me pelo caminho santo e bom do Senhor. A Tua palavra diz que o Senhor pesa motivações e esquadrinha o nosso coração, e que isso é tão desalentador quando vemos o resultado, que a nossa alma desfalece, mas a nossa esperança é que a Tua misericórdia, que se renova a cada manhã, é a razão de não sermos consumidos nesta autoconfrontação, que nós não fujamos dela, que sejamos assistidos por ela e nela pela ação do Teu Espírito, e de dia a dia o Senhor nos permita crescer
na graça, no conhecimento, na pureza de motivos, na verdade dos propósitos de cada um de nós. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.